Bom, pessoal, a gente está aqui hoje com a doutora Ana Chimelli. Ela é oftalmologista especializada em estrabismo e cliente da MedPulse. Doutora, muito obrigado por ter recebido a gente aqui para fazer essa entrevista. Doutora, ninguém melhor do que você para se apresentar, então fica à vontade e se apresenta aí, fala um pouquinho da sua formação. Quero agradecer muito a oportunidade da MedPulse, de eu estar aqui podendo falar um pouquinho do trabalho. Eu sou médica, me formei pela Universidade Unigran Rio e depois disso fiz fellow em oftalmopediatria e estrabismo, mas antes disso fiz residência no Hospital Naval Marcílio Dias e fiquei depois 5 anos no Hospital Federal dos Servidores do Estado fazendo oftalmopediatria e estrabismo e com o passar do tempo acabamos, eu e minha sócia resolvemos abrir aqui de 360, Que é? Aqui na Tijuca, e é uma clínica voltada para oftalmopediatria e estrabismo de adulto e criança. Vocês estão vendo aí vários cortes, pessoal, de como tá a clínica. A clínica tá assim, desde o dia que abriu, né? E a gente, na MedPulse, a gente tá prestando serviço para vocês há bastante tempo. Queria saber, doutora, você já teve alguma outra experiência com outra agência de marketing ou nós somos os primeiros? Tive uma experiência que não foi tão favorável assim. Eles cumpriram um determinado objetivo, mas não todos. E, por um lado, é sempre um aprendizado, mas, por outro lado, também isso atrasou um pouco os nossos objetivos, né? Sim. Então, nós tivemos que mudar e hoje estamos bem. E aqui encontramos a MedPulse. Isso foi muito maravilhoso. A gente sempre usa a MedPulse a gente sempre usa a Kids como referência, né? Para mostrar, né, o portfólio e tudo mais, como deu certo, porque aqui foi feito certo desde o início, né? Desde o dia 1, a gente começa fazendo um site muito bem feito, que tem a identidade disso aqui, né? Sem dúvida. Aí você olha pro site, você tá aqui dentro, e você fala, pô, isso aqui é do mesmo universo, né? As duas coisas são do mesmo universo. Outra coisa também, doutora, o nosso público aqui de YouTube, né? Ele é muito voltado para recém-formados. Foi completamente sem querer, não foi uma intenção nossa. O que você diria, e você é mãe de 2 médicos, né? Sim. Então, o que você diria aí para um recém-formado ou uma recém-formada que está assistindo a gente? Eu acho que antes de escolher qualquer especialidade, você precisa ver muito o dia a dia de cada uma delas para você entender com o que na verdade você vai trabalhar, porque nem sempre o que você imagina é o que vai acontecer no dia a dia. Então, assim, ver o dia a dia e ver se aquilo que vai ser feito no dia a dia é a coisa que você vai gostar de fazer, que você vai se identificar. Ver, de fato, o que o mercado, onde você vai estar, por onde que ele está direcionando, o que está, de repente, em falta no mercado. Porque se você for ficar no Rio de Janeiro, você tem uma série de especialidades que em muita quantidade, e isso, de fato, dificulta o seu início, porque se você está ali para competir com muitas pessoas, fica mais complicado. Então, o interessante é que você também possa ponderar o que está faltando naquele lugar, né? Que seria uma coisa interessante, e conseguir se especializar e estudar bastante. A gente tem as IAs por aí, mas nada substitui o conhecimento da gente, o relacionamento com o paciente, né? Então, isso é fundamental, você poder ter segurança naquilo que você está trazendo para o paciente e estar sempre se aprimorando, né? Se aperfeiçoando, porque as coisas hoje em dia estão sempre voltadas para isso, né? É isso. A gente fez um estudo, na verdade não fizemos um estudo, a gente leu um estudo que o próprio CFM publica, chamado Demografia Médica. A gente viu que de hoje, de 2025 a 2035, o número de médicos vai dobrar, né? E as vagas de residência, elas não dobrarão. Elas vão se manter ou aumentar muito pouco, né? Significa que a gente vai ter muito mais médicos generalistas e muito menos especialistas. Então, isso mostra que os especialistas vão ficar escassos, significa que os especialistas vão ganhar melhor, né? Mas você diria aí pro pessoal que quer ser oftalmologista, você convidaria essas pessoas para serem oftalmologistas? Eu convidaria, porque aí que tá, né? Se for o perfil da pessoa gostar daquela especialidade, eu acho que faz toda a diferença. É claro que hoje em dia não dá para ter aquela ingenuidade de antigamente, né? De você dizer, nossa, mas eu escolhi porque eu amo total, só isso, eu só amo. Não dá para ser assim, você também tem que observar outras coisas, né? Mas a oftalmologia, para mim, foi muito interessante
Primeiro porque eu tive contato com um órgão do corpo que eu fiquei encantada. Quando eu olhei o olho no microscópio, na lâmpada de fenda, eu fiquei encantada. Achei o olho a coisa mais linda. Na retina, então, achei assim lindíssima. E outra que é uma profissão, uma especialidade, que você consegue reunir duas coisas que eu gosto muito, que é a parte das consultas, do ambulatorial, e a parte da cirurgia. Então, eu sempre escolhi, assim, sempre fiquei na dúvida dessas profissões, né? Eu queria fazer dermato, ou eu queria fazer otorrino, sempre com essas duas perspectivas, né? De ser cirúrgico e ambulatorial. Então, partindo dessa premissa, né? Se você vai trabalhar com alguma coisa que você se encanta, que você admira, que você acha lindo, né? Eu acho lindo olhar o olho na lâmpada de fenda. A íris, ela é toda diferente, para cada paciente ela tem uma diferença, sabe? Ela é linda demais. Até convido vocês a olhar, porque é uma coisa que você não pode imaginar, é tão diferente do que você vê a olho nu, que vale muito a pena. Então, se for uma especialização, uma especialidade que a pessoa se encante a esse ponto, eu acho que tem que fazer sim, com certeza. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a sua especialidade, né, que é a pediatria oftalmológica, oftalmopediatria e especialização, né, em estrabismo. O que você... Vamos mudar um pouquinho, né? O que você diria aí para os pais que têm um filho estrábico em casa? Primeiro, né? Tragam aqui na Kids, se vocês forem do Rio de Janeiro. Mas se minha filha fala assim, papai, eu tô com uma dor XPTO, né? Qualquer dor, eu já fico muito sentido, né? E já vou procurar um médico e tudo mais. Mas qual é o grande lance? Quando a gente fala assim de estrabismo, o único caminho que a gente tem, eu, Heitor, pai, de uma estrábica, o único caminho é a cirurgia ou não? Não, muito pelo contrário. Existem estrabismos que não são cirúrgicos, não são a maioria, né? Mas existem esses casos. Mas o que eu poderia falar para um pai que tem um filho com estrabismo é que leve ele ao especialista, porque diferentemente do que pensavam antigamente, né? E às vezes a gente até vê alguns profissionais, alguns colegas que ainda seguem essa linha, você achar que aquele estrabismo ali com o tempo vai passar, vai melhorar. Alguns, isso pode até acontecer, mas os que não acontecerem, acaba que as consequências serão muito ruins para a criança, porque uma criança que desvia o olho e que não foram tomadas as devidas providências, ela vai ficar muito provavelmente com um olho que enxerga menos que o outro. E isso, se passar o período de ouro da fase da infância, vai ser uma coisa para a vida toda. Então você vai ter um adulto que enxerga bem de um olho e mal de outro. Isso tem consequências. Às vezes ele quer assumir um cargo num concurso, não consegue. Enfim, vai impactar, né, para frente para a vida dele. Então, é muito importante. Se você tem um filho com estrabismo, por favor, direcione ele ao especialista, porque vai ser a melhor opção para a gente poder resolver e tratar a tempo. Entendi. Mas aí vamos pro caso, né, que é mais raro de fato de ser cirúrgico. É uma cirurgia muito complexa? Vai ficar muito tempo em casa se recuperando a criança? Como é que é isso? A criança vai ficar em casa sem fazer exercício físico, sem fazer nenhuma atividade física por 30 dias. Nem sem piscina, nem mar, nada disso. Mas existem diferenças, sabe? Umas crianças rapidamente se recuperam fácil, outras nem tanto. Mas é uma cirurgia que a recuperação é de 10 a 15 dias. Acho que as 48 horas iniciais são mais difíceis, mas depois a coisa flui bem. E, de uma maneira geral, a recuperação é bem tranquila, é bem satisfatória, sabe? Muito bom. Bem bom. Doutora, vamos voltar para o marketing agora. Qual é a melhor coisa de ser cliente da MedPulse? Para mim, o diferencial da MedPulse além das pessoas serem extremamente competentes naquilo que fazem, é você ter uma reunião semanal com eles. Isso, para mim, faz uma diferença muito grande, porque você consegue acompanhar o que está acontecendo na sua empresa, o que você consegue melhorar. Então, assim, toda semana eu tenho uma ideia para fazer, eu tenho um dever de casa, porque a gente vê que ainda tem sempre uma para fazer, um detalhe que você pode melhorar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque se você deixa aquilo passar, você perde uma série de situações que você pode, e não só em relacionado ao marketing, né? Vocês também orientam a gente num monte de outras coisas, né? No valor disso, no valor daquilo, na secretária, em uma série de outras coisas que são super importantes e que constituem um todo para ficar sempre muito melhor. Se fosse roteirizado, não ficaria tão bom.
Doutora, última pergunta aqui, né? A gente está seguindo por um caminho aí de produção de conteúdo. Tem gente que não fica à vontade com isso, tem médico que não fica à vontade com isso, tem profissional que não fica à vontade com a câmera. A gente, né, busca sempre para colocar um conteúdo para vocês em texto lá no blog, para direcionar um público para vocês. Como é que você se sente, né, com isso de, pô, eu tenho que produzir conteúdo? Como é que é isso pra você? É uma novidade? É uma dificuldade muito grande? Ou é tranquilo? Produzir conteúdo de Instagram, dessas coisas? Vídeos, por exemplo. Vídeos. Olha, a questão maior não é o vídeo em si, mas sim você ter mais uma tarefa pra fazer, né? É mais uma coisa que você assume de função num dia que já tá super sobrecarregado. Então, essa que é a minha... Hoje em dia tem sido meu ponto nevrálgico. São muitas coisas que você tem que dar conta, né? O Instagram, são os telefonemas que te fazem, são os vídeos que você tem que produzir, é a clínica. Então, assim, essa função que você ocupa, que você precisa pegar mais. É isso, basicamente, né? Porque os vídeos, assim, pra quem não gosta de vídeos, como eu inicialmente não gostava, o que eu digo é o seguinte, pratique. Entenda que isso faz parte do seu trabalho. Não adianta brigar com vídeo, né? Como eu vejo algumas pessoas, não gosto de jeito nenhum. Tá, eu também não gostava. Mas se você encarar aquilo como sendo parte do seu trabalho, você vai fazer. Inicialmente os vídeos vão ficar ruins, mas você aos poucos, você vai tornando eles mais agradável, mais simpático, mais tranquilo, porque aquilo ali vai fluindo melhor e você mesmo pode fazer e refazer. Pegar a opinião de outras pessoas, né? E no fim, aquilo ali ser um negócio interessante que também vai ser bom pra você, mas também vai ajudar a educar tanta gente, né? Vai ampliar. A gente se enxerga, né, como uma empresa de marketing, mas também como uma empresa de educação. Você falou bem aí, né, sobre o acompanhamento. Pessoal, a gente não se limita a falar sobre campanhas, né? A gente fala sobre a parte comercial, porque é natural, né? Às vezes a pessoa entrou lá na faculdade de medicina, lá no início, fala assim, putz, mas eu vou ter que ser empresário também, né? Hoje você é empresária, todos, de um modo geral, a maioria dos médicos são trabalhadores liberais, né? Eles trabalham por conta própria, a maioria, nem todos, mas eu acho que tem um caminho aí. Essa vida aí de empreendedor, você prefere empreender ou você prefere trabalhar para os outros? Não, olha, até agora eu prefiro empreender. Sinceramente, assim, o fato de eu estar trabalhando para mim mesma me satisfaz bastante, assim, eu me sinto melhor, realmente eu me sinto melhor. Embora você trabalhar para outras pessoas também tenha um lado muito confortável, porque você entrou ali, sentou, faz seu trabalho, não se preocupa com absolutamente nada, né? E vai embora. Então tem um lado muito... Inclusive tem pessoas que optam por isso, e pessoas assim, de nome, não são pessoas que escolheram porque não deu, não. Pessoas que poderiam muito bem ter montado uma coisa ótima, mas não quiseram. Preferiram ficar no local onde elas estavam, bem acolhidas, recebendo um dinheiro que elas se sentiram bem. Mas eu, pela minha trajetória, eu acho que até agora acho mais interessante isso. Eu ainda estou engatinhando nesse empreendedorismo, não sei o que está por vir. Espero eu e faço de tudo para que eu consiga ter êxito, né? Mas eu também levo em consideração uma série de coisas. Eu estar num ambiente que eu escolhi, a maneira como ele está colocado, eu poder chegar ali no meu espaço, fazer minhas coisas, ter um conforto de ter coisas à minha disposição. Isso é uma coisa que me agrega, entende? Não é só o fato de, isso aqui tem que dar um dinheiro, É importante, claro, né, que ninguém está investindo para não ter um retorno, mas tem outras coisas também que me satisfazem, que não só o fato de você ter uma clínica de muito sucesso, enfim, né? O dinheiro pelo dinheiro, ele não diz muita coisa, né? Tem que ter propósito, né? Com certeza, né? Com certeza. É isso. Doutora, muito, muito, muito obrigado, de verdade. Imagina. Você, assim, a doutora Ana, ela dá um feedback na gente, né? Como a gente falou, a gente tem reuniões semanais. Ela dá sempre um feedback muito certeiro, né, sobre absolutamente tudo, sobre todo o nosso processo. Na verdade, assim, doutora, só existe MedPulse por causa da Kid. Que Se isso, não gente? Fosse, nossa, de verdade. Que coisa, hein? Nossa, que responsa. Mas eu também tenho que confessar que houve um match entre a gente, né? Deu match, assim, deu match. A gente tem uma coisa que simpatizou mesmo, né? Ficou uma coisa muito... muito boa, uma ligação muito, muito bacana. Então, eu espero que a gente continue, né? Não, com olha certeza. Só, eu falei pra senhora, tem uns 15 dias, enquanto a Kid não virar uma rede de hospitais,
oftalmológicos, eu não saio daqui, pô. Pô, eu quero agradecer também muito, muito essa oportunidade, tá? É um orgulho enorme estar ouvindo isso e estar fazendo parte desse início da MedPulse. Pô, muito bom, a gente vai colaborar muito aí, se Deus quiser. Obrigada mesmo, Obrigado, Heitor. Tânia. Imagina. Valeu. Obrigadão. Valeu, tá? pessoal.